Depois do Renato cutucar, o empresário de Gustavo Nunes se manifestou publicamente e deu o seu lado da história. Gustavo, que treinou no CT Presidente Luiz Carvalho. E nós vamos falar sobre o trabalho, que foi movimentado e deu indícios do time contra o Juventude. No mercado de transferências, Antônio Brum está de volta do Rio de Janeiro. E foi de território fluminense que surgiu o nome de Tiquinho Soares. As últimas do Tricolor chegam depois da vinheta. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do aduplakto.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte, usa o cupom ADUPLA que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e tu deixa os jogos bem mais interessantes. Eu vou acompanhar, por exemplo, Premier League, tá? Vai rolar na tarde desta terça-feira, tem Nottingham Forest contra o Arsenal. Eu acho um bom jogo, eu gosto de ver esse time do Nottingham. O Arsenal tá pagando 1,40 fora de casa, o Nottingham Forest tá pagando 8. Vai lá, joga com responsabilidade, a partir das 4h30 da tarde, tu ganha um motivo a mais para dar aquela espiada. Eu quero falar com vocês a respeito do mercado da bola, tá? E eu começo com uma renovação de contrato, que não é do Grêmio, mas interfere no tricolor. O goleiro Adriel, mesmo não sendo utilizado pelo Bahia, está ampliando o seu vínculo de empréstimo. O empréstimo do Adriel ia até a metade do ano, o Bahia procurou o agente, procurou o Grêmio e está estendendo até dezembro de 2024. Os valores de uma compra fixada seguem os mesmos, tá? Mas o Bahia amplia o vínculo de empréstimo com este jogador e apesar dele não ser titular, né, dentro do Bahia, internamente ele é tratado como um potencial muito forte e o Bahia não quer perdê-lo por óbvio. Então, a renovação de contrato também tem este objetivo. Por falar em renovação de contrato, a gente precisa abordar o momento conturbado que o garoto Gustavo Nunes, de apenas 18 anos, está vivendo no tricolor. O empresário do jogador respondeu às críticas feitas pelo Renato na última entrevista coletiva, quando disse que o Gustavo e outros jovens precisam aceitar a oferta do Grêmio, não se acharem Messi, né? E não deixarem com que empresários influenciem em suas decisões e os conduzam por caminhos errados, tortuosos. O Renato basicamente falou isso, não com essas palavras, mas vocês sabem o conceito do comandante. E o empresário do Gustavo Nunes deu entrevista à Rádio Bandeirantes, uma boa entrevista e uma entrevista inteligente. Ele foi político, não rebateu o Renato, disse que concorda com o Renato em vários pontos, inclusive, mas que a renovação do Gustavo não aconteceu ainda, não por questões financeiras, mas porque falta o contato do Grêmio. Só que essa frase dele vai de encontro à informação que tínhamos de que havia uma reunião ou uma conversa telefônica marcada para segunda-feira, meio-dia. Essa conversa não aconteceu, tá? O Grêmio não procurou, o empresário também não procurou, ficou aquela história meio que aberta. Mas, de acordo com o representante, se o Grêmio ligar para ele a qualquer momento, ele vai lá com o Gustavo, assina contrato, renova com o Grêmio, com os valores que o Grêmio ofereceu, sem nenhum tipo de problema ou polêmica. Foi, né, a postura do empresário, inclusive afirmando que abriu mão de luvas para o atleta e da sua comissão. Por quê? Porque o Gustavinho quer permanecer no tricolor, quer continuar no Grêmio. O ponto que talvez tenha preocupado o representante, tá? E isso foi colocado numa nota oficial enviada aos jornalistas, tenha sido o projeto esportivo. Eles querem entender como o Gustavo vai ser utilizado pelo Renato, gostariam que o Gustavo, nos primeiros meses, trabalhasse com o grupo profissional, porque não tem calendário no sub-20, mas que entende que é o Renato que escolhe, enfim, foi uma entrevista muito política, tá? Muito bem pensada para não tumultuar mais o ambiente, mas depois da entrevista do Renato, deu aquela bagunçada, gerou aquele mal-estar, tanto que o representante foi a público falar. Gustavo Nunes, que treinou lá no CT Presidente Luiz Carvalho, estava treinando enquanto o seu empresário dava entrevista, tá? Mas eu vou falar sobre o treinamento já na sequência. Por hora, a gente continua no mercado falando sobre contratações, porque, de acordo com o repórter Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha, o Grêmio fez uma consulta a Tiquinho Soares.
centroavante do Botafogo, um dos grandes destaques da campanha do Botafogo na temporada passada, que terminou com um fracasso, é verdade, mas se o Botafogo teve chance de título, muito se deve ao trabalho do Tiquinho Soares, um artilheiro de fato, e ele tem contrato com o Botafogo até dezembro. O Grêmio foi lá saber a situação, viu que, primeiro, o Botafogo tem uma renovação automática encaminhada com o Tiquinho Soares para 2025 e mais do que isso, o jogador não tem vontade de deixar o clube. Tá? O staff foi muito claro quando tratou com o Grêmio, quando foi consultado, dizendo, olha, o atleta quer permanecer no Botafogo, ponto final, morreu a especulação, o Grêmio volta com mais uma tentativa fracassada. Por falar em volta, Antônio Brum retornou do Rio de Janeiro, tá? Eu vi ele lá no CT Presidente Luiz Carvalho, na sala do departamento de futebol. A direção do Grêmio segue dizendo que a viagem do Antônio Brum foi estritamente pessoal. Ele foi com a família para o Rio, não tinha nenhuma ligação com o Grêmio, apesar das informações que temos, que o Antônio Brum tratou no Rio de assuntos do tricolor. E vamos lá, nos últimos dias falamos de Gabigol, falamos de Verratti, falamos de Tiquinho Soares agora. 3 jogadores dos clubes cariocas. Mas o Grêmio garante que não houve contatos via Antônio Brum lá no Rio de Janeiro, se tratando de reforços para o tricolor. O que a gente espera também é que agora a volta do Antônio Brum acelere o processo do Grêmio no mercado de transferências ou ajude a acelerar. Temos falado muito na hora da dupla KTO sobre o encaminhamento que o Grêmio tem com o Morelli, Everton Morelli, volante que atuou no Campeonato Brasileiro de 2023 com a camisa do Goiás, mas que pertence ao Maringá. O Morelli, tá? Ele tem tudo apalavrado com o Grêmio. E qual é o ponto-chave aqui? Está apalavrado, tá? O negócio está todo desenhado, mas não está colocado no papel, não está colocado no contrato. E por quê? A gente pode buscar várias explicações. Uma delas, que já me foi dita, é que o Grêmio não quer anunciar Morelli antes de anunciar o centroavante. O Grêmio quer resolver a camisa 9 e depois buscar as outras posições que está procurando. Até para não deixar aquele climinha no ar depois de um anúncio de um reforço. Segundo ponto, tá? O Morelli, ele tem um processo com o Goiás. O Goiás pagou em dezembro, tá, a compra do Morelli dos direitos econômicos. E, posteriormente, o Morelli não se acertou com o Goiás e o Goiás ficou maluco e está entrando com um processo na justiça. É um caso bem enrolado, mas o fato é que o Morelli pertence hoje ao Maringá, aos direitos federativos, e a negociação apalavrada com o Grêmio é de empréstimo de 1 ano. Mas, repito, não foi colocado no papel, não foi até o momento e, por isso, o negócio não aconteceu. O acordo pode esfriar? Evidentemente que pode. Se chegar outro clube, o Morelli cansar de esperar, ele pode ir buscar um outro rumo para a vida. Por quê? Porque o Grêmio prioriza o anúncio de jogadores para o comando de ataque, jogadores mais cascudos, com maior status. Dentro de campo, tivemos treinamento lá no CT Presidente Luiz Carvalho, onde estive, um trabalho bem interessante, acompanhado pelo técnico Renato Portaluppi de perto, que foi o treinamento de reservas. Reservas contra os garotos do time Sub-20, que jogaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Lá estavam Gustavo Nunes, o Gustavinho, lá estava também o Jardiel, o Igor Serrote, né, atletas que nós vimos na Copa São Paulo. E o Grêmio, reserva, venceu pelo placar de 2-0. Foi uma vitória bastante suada, conquistada, né, pelos reservas. Primeiro tempo terminou 0-0, mas Natan, Pescador e Galdino acabaram dando números a este jogo-treino, ou esse treinamento coletivo, tá? Que deu, primeiro, Kahneman e Jeromel como, né, parceiros ali de zaga, algo que nós poderemos ver contra a equipe do Juventude na próxima quarta-feira, mas não deu muito mais indícios não, de ideias, tá? De testes. Tem me chamado a atenção que o Gustavo Martins, que o Grêmio fez uma força danada para permanecer, tem treinado em tudo que é função, menos de zagueiro. Já treinou de lateral direito, agora neste trabalho fez a função de primeiro volante. O Gustavo Martins é um cara que teve proposta do Braga, não saiu, o presidente quer a sua manutenção, aposta bastante nele, mas o Renato na hierarquia está deixando ele bem lá para trás. Esse é um ponto bem importante para a gente pelo menos mentalizar e guardar lá mais para frente, sabe como são as coisas, né? Para fechar agora sim, o momento do treinamento que me chamou a atenção foi quando o Renato, esse momento do treinamento me chamou mesmo a atenção, foi quando o Renato chamou o André Henrique, e deu algumas dicas para o André Henrique de posicionamento, né, de postura corporal. A gente viu o Renato criticar o André Henrique na última entrevista, ao mesmo tempo que elogiava o jogador, né, falando que ele tem erros infantis para um jogador de ataque,
mas o Renato tá tentando lapidar, do jeito dele, apesar dessa exposição pública na crítica, né, tá tentando lapidar lá no CT e esse trabalho nós temos acompanhado. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, ativar as notificações. Vem fazer parte da dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.